Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que hoje convido você, convido a sua família, para assim vivenciarmos a partilha da Palavra de Deus nesta quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, dia 7 de agosto. E hoje iremos refletir o Evangelho de Mateus no capítulo 16, versículo do 13 ao 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus desta quinta-feira nos recorda a importância de sermos claros, bem claros, com relação à pessoa de Jesus. O que você costuma dizer quando alguém pergunta quem é Jesus para você? O que ele significa para a sua vida? Agora imagine se o próprio Jesus lhe fizesse essa pergunta. Deveremos saber de imediato o que responder. Pense nisso por alguns instantes. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, na narração desse evangelho de hoje, tirado de Mateus, Jesus pretende despertar nos discípulos o desejo de aprender mais a respeito de sua identidade e sua missão. O fato de Jesus responder afirmativamente a Pedro, confiando posteriormente a ele as chaves do reino, significa que a igreja é hoje um lugar privilegiado para vivermos a nossa fé. Todos podem e devem ter devoções particulares e práticas individuais de fé, mas é na comunidade, na igreja, sob a direção do Papa, do sucessor de Pedro, que temos a garantia de seguir os passos do Mestre e onde mantemos assim o depósito da fé. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, Jesus precisava instruir os seus discípulos e orientá-los, a fim de que pudesse estar preparados para os fatos que teria de acontecer quando a sua morte e ressurreição. Por isso, lhe perguntava: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Perceba que, diante das diversas conjunturas que as pessoas faziam sobre si, Jesus então indagou novamente a ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Com essa pergunta, Jesus instigava seus seguidores a perceber a sua verdadeira identidade e missão. Portanto, Simão Pedro, por duas vezes, foi quem se manifestou mediante a pergunta de Jesus. Na primeira ocasião, inspirado pelo Espírito Santo, proclamou a verdadeira identidade de Jesus. Foi considerado feliz por ter escutado do próprio Deus que é Pai esta revelação. Por isso Jesus deu a ele a missão de dirigir a sua igreja, lhe entregando as chaves do reino do céu,
com o poder de ligar e desligar também no céu tudo o que fosse ligado e desligado na terra. Na segunda ocasião, caros irmãos, queridas irmãs, relacionando assim conforme a sua humanidade, Pedro demonstrou a sua fraqueza quando não quis admitir o sofrimento pelo qual Jesus teria de passar e foi repreendido. O mesmo Pedro, a quem Jesus entrega as chaves do reino dos céus e quem construirá como fundamento a sua igreja, foi então mandado para longe como Satanás e pedra de tropeço. Caros irmãos, queridas irmãs, diante deste quadro, percebemos também que a nossa fragilidade humana e como estamos sujeitos a escorregar pelas nossas próprias palavras e ideias. Às vezes, inspirados pelo Espírito Santo, nós pensamos e falamos as coisas de Deus. Em outras ocasiões, caros irmãos, queridas irmãs, nós somos pedra de tropeço e damos contra-testemunho de Deus diante dos homens. Então, dentro de cada um de nós, há o divino e há o humano. O nosso homem velho está sempre querendo destronar o homem novo, renascido do Espírito Santo. Porém, Jesus também conhece a matéria pela qual somos feitos. E mesmo diante das nossas fraquezas e imperfeições, Ele continua a nos confiar a missão de construir o seu reino aqui na terra. Amados irmãos, queridas irmãs, as nossas atitudes às vezes são motivadas pelo Espírito Santo. Em outras, pela nossa própria natureza corrompida pelo pecado. Por isso, perdemos a sintonia com Deus e o seu Espírito. Isso também acontece com você? Procure recordar algum acontecimento em que você foi ambígua e pergunte ao Espírito Santo como poderá agir agora que tem consciência disso. Quem é Jesus para você? Você já percebeu que tudo quanto você fez na terra terá repercussão lá no céu? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs, para que possamos realmente redescobrir verdadeiramente quem é Jesus na nossa vida. E peçamos ao Pai para nos fazermos conhecer a verdadeira identidade do seu Filho Jesus, para que no exercício da missão que nos confiasse, possamos assim torná-lo conhecido de modo concreto em toda a sociedade e, sobretudo, dentro do nosso coração. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quinta-feira. E que desça sobre vocês e sobre a sua família a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo.